Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todas as tardes, a partir da 1h, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados internacionais, dos mercados nacionais, mercados financeiros, mercados agrícolas, mercados futuros e mercados físicos. Tudo para dar uma repassada geral aqui no que está acontecendo nos mercados enquanto os negócios estão em andamento. Isso permite ao nosso produtor, nosso telespectador, aproveitar as oportunidades que ocorrem nesse momento e no decorrer da tarde, antes do fechamento das bolsas internacionais e dos mercados físicos aqui dentro do nosso país. Hoje o mercado ainda mastigando, refletindo sobre a decisão do Copom, ontem à noite, de manter a taxa de juros, a taxa básica de juros da economia, a Selic, nos 14,25%. Não houve alterações dessa vez, depois daquela série que nós tivemos ao longo dos últimos meses e desde o ano passado. Série de aumentos que levaram a uma das taxas mais altas do mundo. Mantido porque realmente não há mais sentido em continuar aumentando a taxa de juros no momento que nós estamos com a economia em recessão e a inflação finalmente começou a ceder. Portanto, seria burrice, simplesmente burrice, manter aumentos em taxa de juros num momento como esse. Portanto, não há espaço, talvez, ainda para voltar a diminuir a taxa de juros, mas pelo menos não há nenhum espaço para subir para novas altas dessa taxa referencial dos juros da economia brasileira. Mas o mercado financeiro segue bastante agitado nessa quinta-feira, agora com a preocupação em cima da permanência ou não do próprio ministro Joaquim Levy na equipe econômica do governo. O ministro se sente isolado, a presidente Dilma Rousseff garante que não há isolamento nenhum, mas ele realmente não está sendo ouvido como gostaria, pelo menos, e isso causa realmente uma preocupação muito grande no mercado e se reflete no próprio comportamento dos indicadores. O dólar subindo fortemente hoje pela manhã, chegou a bater em R$ 3,80, depois recuou um pouquinho, agora há pouco estava operando com alta de 0,3% a 3,77, caiu até um pouquinho para 3,76, ou seja, está oscilando agora, mas realmente refletindo aí no nervosismo que permanece no mercado diante da instabilidade da política e da política econômica também, não só da política partidária, com os distúrbios que a gente vê aqui no relacionamento entre o executivo e o legislativo. Na China hoje é feriado, portanto não há interferência importante do mercado chinês, ou seja, está uma folga naquele susto que nós tivemos nos últimos dias. Hoje e amanhã é feriado, os chineses comemoram a vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, um feriadão, portanto, e isso dá uma acalmada nos mercados simplesmente pela falta de ação, pela falta de funcionamento da própria Bolsa de Valores, tanto a de Xangai quanto a de Hong Kong também, que são dois grandes referenciais do mercado chinês. Bom, e para falar sobre câmbio, que realmente é o grande assunto do dia aqui, depois a gente vai ver os demais indicadores. Bovespa está operando em alta agora, o dólar index lá fora também está em alta, petróleo voltou a reagir também, estava com alta agora início da tarde, 2,4% a $47 o barril, uma reação boa para um produto que chegou a cair para $38 o barril na semana passada. Portanto, indicadores aqui, nesse caso, positivos em termos de preço. Mas o dólar é o nosso assunto agora e sobre isso eu vou conversar a partir de agora com o consultor de valores imobiliários da Global Hedging, que é o Wolfgang Walter, nosso parceiro aqui, que frequentemente participa aqui do nosso programa Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Boa tarde, Wolfgang, obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa e contar um pouco para a gente como é que você está sentindo esse momento do mercado aqui. O dólar realmente não para de subir, nosso assunto principal vai ser o câmbio. A 3 chegou a bater em 3,80 nesta quinta-feira. Boa tarde, Wolfgang, como é que está a temperatura agora? Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Bastante alta. O começo do dia, eu diria quase um pânico no mercado, né? Porque existem também muitas operações de tesouraria de clientes no chamado stop loss, né? Operações tanto vendidas como operações que deveriam ser compradas aí e foram realmente uma enxurrada de operações, levou o dólar a uma máxima aí próximo de 3,81. Para ter uma ideia disso, exatamente há um ano atrás, no dia 3 de setembro, o dólar estava a 2,23, ou seja, uma alta de 70% em um ano, né? Caramba! Esse ano ele vem acumulando uma alta até o ponto máximo do dia de 43%. Ou seja, é uma alta muito significativa no câmbio, realmente isso vai gerar uma nova conjuntura de negócios, né? Favorece o produtor, pelo menos no quesito de preços, né? Preços ligados ao dólar, até o milho, vamos dizer, pode pegar uma carona nessa alta do mercado, né? E, por
outro lado, os insumos, o custo precisa ser realmente muito bem avaliado, né? Porque vai haver um impacto forte nessa área e tudo isso exatamente pela instabilidade que você mencionou, né? Ou seja, indo em detalhes, a gente tem muitas boatos por aí que o nosso ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, talvez saia do cargo, né? Realmente a política que ele gostaria de estar sendo implementada, está sendo atropelada por outras correntes que existem no governo, né? E talvez até mais sério do que a saída dele, vamos dizer, uma indicação de que a política econômica, ou seja, o que seria uma política de equilíbrio fiscal, né? De volta a uma certa equilíbrio das contas, né? Que estão amplamente fora de um controle, poderia haver uma mudança radical nesse sentido, ou seja, o governo passaria a gastar mais. Esses são rumores que correm pelo mercado e estão deixando realmente os nervos à flor da pele. E também sem falar que a consequência última disso, né, seria o Brasil perder o seu grau de investimento, né? E isso provavelmente nos levaria o dólar a níveis ainda bem mais altos do que temos hoje. Por isso, quando sempre nos perguntam, né, seria um bom momento para vender o dólar, não sei se chegamos no clímax de mercado, provavelmente não. Qualquer um desses fatos que aconteça, provavelmente ainda levaria ao dólar a um nível ainda mais alto. Mas estamos acompanhando muito de perto para ver também um bom momento para o produtor começar a fixar alguma coisa das suas vendas, né, para o próximo ano. Agora, Wolfgang, tem algum componente externo também ou é só preocupação interna? Porque eu vi que o dólar índice lá fora também está subindo hoje, 0,7%. Isso teve influência aqui internamente? Esse dólar índice, ele, vamos dizer, acaba sendo uma média, né? A gente vê, por exemplo, que na Europa o dólar sobe contra o euro. Hoje teve reunião lá do Banco Central Europeu, né? E eles têm assim, uma política de não deixar o euro tão forte, né? Eles estão fazendo o que se chama um quantitative easing do euro, né? Ou seja, estão despejando euros no mercado para incentivar a economia de lá, do bloco, né? Então a gente vê algumas moedas europeias subindo, mas outras até em queda. Por exemplo, aqui vizinhos nossos, Canadá, México, né? O dólar está em queda. Então realmente está uma situação complicada. Aqui tivemos um fluxo maior batendo esse nível aí de 3,80, né? O dólar cedeu um pouco, mas ainda assim segue muito firme e, claro, dependente das próximas notícias e acontecimentos. Dólar futuro, qual é o reflexo que você está sentindo aí no mercado? Por exemplo, o produtor quer fixar alguma coisa lá para março ou maio do ano que vem, por exemplo? Certo. Então, partindo desse nível de 3,80, nós já temos cotações próximas dos R$4, né? Que já seria, digamos, um ponto importantíssimo aí do mercado, talvez até desencadeie aí atuações do Banco Central de alguma forma para não deixar essa cotação descontrolada, né? Agora, como eu digo, não sei se ainda não teremos uma cotação mais alta na frente. Primeiro, nós temos uma tendência muito forte aí e principalmente essa tendência tem os fundamentos, né? Claro. Ou seja, enquanto não houverem respostas firmes para esses fatos, esse dólar pode subir ainda e bem mais do que ele está. Ok, a gente vai continuar acompanhando esse comportamento, realmente é preocupante por um lado, embora favoreça aqui, como você mencionou aqui, a cotação interna aqui de alguns produtos dolarizados aqui de exportação. Boa tarde, Walter, obrigado pela sua participação no programa, até uma próxima, hein? É uma satisfação, boa tarde a todos. Obrigado. Bom, vamos ver rapidamente os indicadores principais aqui. Bolsas lá fora. Bolsas lá fora estão funcionando, a maior parte em alta hoje, tentando uma recuperação aqui. Mercado de commodities, mercados futuros. Soja em alta pequena, 0,2%, refletindo aqui uma melhora nas exportações semanais dos Estados Unidos. Dados que saíram hoje aqui, quinta-feira. Algodão com alta de 0,4%, Nova York. Café também tentando uma recuperaçãozinha depois de ontem, 0,8%. Açúcar é o grande destaque do dia de hoje, 4,7% de alta no início desta tarde, refletindo basicamente aqui uma preocupação nova com o fortalecimento do fenômeno El Niño, fenômeno climático, pode trazer muita chuva para a região produtora de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Isso pode se refletir num estancamento aqui, uma diminuição pelo menos no ritmo de moagem, e o mercado reagiu basicamente em função disso. O mercado não fechou ainda, é um comportamento aqui intermediário. Suco de laranja com alta também 0,6%,
Cacau 0,3% também em Nova York. Milho caindo um pouquinho, 1 ponto percentual agora no início da tarde. E trigo também caindo mais, 1,8%. Nesse caso, refletindo aqui, exportações americanas abaixo da expectativa. Os indicadores aqui, para completar esse quadro aqui, os indicadores de mercado interno que nós acompanhamos aqui diariamente. Vamos ver a soja aqui. Vou botar no telão aqui, por favor, para a gente ver mais de perto aqui. Paranaguá com alta de 1,3%, a 79,50. Isso é basicamente o reflexo do câmbio, não tanto de Chicago. Milho Paranaguá também está subindo, 1,6%, de ontem para hoje, 32,50. Também como reflexo do câmbio. Vamos ver agora o café, os principais indicadores. Londres com leve queda, 0,2%, ainda copiando Nova York de ontem, refletindo Nova York no comportamento de ontem. Sul de Minas Gerais, preço estável, R$ 465 por saca. Boi gordo BMF com alta pequena, 0,1%. Noroeste Paulista, preço estável em torno de R$ 144 arroba. Temos o trigo na mão aqui, Ponta Grossa e Carazinho, preços estáveis aqui, sem grandes alterações nos mercados físicos. São indicadores aqui referenciais. Cacau, sul da Bahia, preço estável, R$ 125, sem alterações. Arroz agulhinha São Paulo, R$ 84 também, sem alterações em relação a ontem. Preço do arroz em casca subindo um pouquinho, 0,3% lá no oeste gaúcho. Feijão carioca posto em São Paulo, preço estável. E, para finalizar, farelo de soja posto em Ponta Grossa, R$ 1.250 a tonelada, sem alterações em relação a ontem. A gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta com mais informações aqui sobre o mercado agrícola no meio do dia. Em seguida. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E agora nós vamos ao vivo lá para Esteio, no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, a grande feira de máquinas e animais que acontece agora lá nessa cidade próxima a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nós vamos conversar ao vivo com o presidente do Sindicato Rural de Santa Vitória do Palmar, que participa do evento. Santa Vitória do Palmar, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, grande região produtora de arroz, também com grande presença na pecuária. Eu converso com o presidente, portanto, Fábio Avancini Rodrigues, que fala com a gente diretamente de Esteio. Boa tarde, presidente. Obrigado por nos atender aqui, conversar um pouquinho com a gente aqui no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Presidente, vou começar falando de arroz aí, tá? Em época de preparativo para a próxima safra. E a tendência, pelo que se sabe em outras regiões aí, de que a situação não está muito boa em termos de custo de produção, que subiu muito. É isso mesmo, presidente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, da safra passada para a safra atual, a lavoura de arroz está tendo um aumento dos custos de produção em torno de 15%. Que se nós formos analisar os anos, o percentual de aumento que houve, por exemplo, de 2013 para 2014, ele é bem inferior do que de 2014 para a safra 15-16. Nós acabamos de ouvir a questão do dólar, como é que está acontecendo, os insumos com um preço elevado e, sem dúvida nenhuma, a energia elétrica contribuindo pesadamente nesses custos. Onde nós temos os levantes de irrigação, eles são alimentados com energia elétrica. E isso tudo contribui para um aumento significativo dos custos de produção nesse período. E, enquanto isso, o preço do arroz não corresponde a esse aumento, o preço não tem aumentado na proporção desejada, está baixo realmente pelos padrões aqui de custo de produção. Isso pode significar o quê, presidente? Pode haver algum tipo de redução na área de plantio, que é uma área bastante estável, mas pode acontecer uma redução da área de plantio de arroz na região? Eu acredito que não haja uma redução da área de arroz simplesmente pelo fator preço, mas por outras oportunidades, por exemplo, da entrada da soja na metade sul. Então pode ser que a área agrícola se mantenha a mesma, mas talvez com alguma mudança de cultura. Mas a gente tem que entender também que o mercado orizícola esse ano, se nós formos analisar, a importação de arroz vai ficar um pouquinho prejudicada também pelo aumento do dólar e trazendo um custo de importação bastante grande desse arroz que poderia entrar no Brasil, fazendo com que o mercado interno venha a ter uma reação interessante. Só não sabemos se essa reação que o mercado
promete ou se espera que tenha, possa cobrir de maneira adequada os custos de produção que estão se assinalando com um aumento bastante significativo da safra passada para essa. Você falou em soja aqui, realmente a soja é uma realidade nova na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, está com a presença cada vez mais importante. Agora, presidente, vocês aí em Santa Vitória do Palmar, por estarem muito próximos ao Porto de Rio Grande, tem até uma vantagem extra aqui em termos de precificação da soja, porque perto do porto, obviamente, o frete custa mais barato. Como é que estão os preços da soja aí na sua região? O que eu poderia te dizer? Hoje eu não tenho a cotação, o que está sendo praticado hoje de soja na região. Tá? Mas, com certeza, como é que é formado o preço da soja? É o preço no porto menos o frete. Evidentemente, nós estamos a 230 quilômetros do Porto de Rio Grande, 220 quilômetros, mais quando muito, e o frete é menor. Logo, o nosso preço de soja é maior. Hoje eu não vou te dizer quanto é que são as cotações, que eu não saberia te dizer, mas eu posso te dizer que hoje de manhã o arroz está sendo praticado na nossa Praça Pelotas em torno de R$ 38,00 o saco. Que é um belo preço também, se comparar lá com o outro extremo do estado, onde o preço está em torno de 33, 34. Agora, presidente, para finalizar aqui, pecuária, hein? Santa Vitória também é importante pecuária. O senhor está participando de uma feira que inclui exposição de animais. Aí a pecuária segue firme lá, o pessoal está investindo, o preço do boi continua satisfatório? Eu poderia te dizer que o estado do Rio Grande do Sul está mantendo os melhores preços do gado em pé no Brasil. E enquanto a condição de pecuária, especificamente do nosso município, na nossa região, pegando algumas partes de outros municípios, por não apresentar o carrapato, nós temos, por um lado, uma vantagem, por não ter esses tratamentos sanitários para se ver livre deste parasita, um couro de melhor qualidade, mas uma comercialização um pouco mais restrita por sermos uma zona livre de carrapatos. Os nossos animais são caracterizados por serem de origem britânica continental, principalmente com a predominância da raça Hereford e da Aberdeen Angus, que é uma característica climatológica e de relevo bastante diferenciada no estado do Rio Grande do Sul, onde se adaptam muito bem essas raças. E os resultados dos últimos anos nas pistas de exposições, onde se trabalha com genética no estado do Rio Grande do Sul, o município sempre tem se destacado pela qualidade dos animais lá criados e pela dedicação dos seus criadores. Muito bom. Olha, muito obrigado. Eu conversei com Fábio Vancini Rodrigues, que é presidente do Sindicato Rural de Santa Vitória do Palmar, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul e que está participando da Expo Inter, essa bela feira que segue até esse final de semana em Esteio, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, presidente, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? Boa tarde e muito obrigado a vocês. Muito bem, a gente segue daqui, portanto a gente vai fazer um breve intervalo agora, em seguidinha a gente vai voltar com as cotações do mercado físico agrícola no interior do Brasil. Aguarde aí que é bem rapidinho. De volta com o agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Bom, bolsas lá fora continuam operando mais ou menos o mesmo ritmo como a gente falou no primeiro bloco, só com uma diferença, que a soja que estava subindo um pouquinho, agora está começando a cair. Estava em alta de 0,2%, agora com queda de 0,4%. Nada muito importante, mercado mais ou menos estabilizado, mas realmente cedendo um pouquinho. Enquanto isso, o milho e o trigo aprofundam a queda que já havia desde o início do pregão. Milho agora com queda de 1,6%, trigo caindo 2,3%, ou seja, piorou um pouquinho a situação do milho. Em Nova York, algodão continua no 0,4% de alta, café subindo 0,5%, estava 0,8%, caiu um pouquinho, mas ainda está no positivo. O açúcar acentuou a alta, era 4,7% a 4,9%, quase 5% de alta agora, refletindo essa preocupação nova com o El Niño aqui, nos canaviais aqui do centro-sul do Brasil. Suco de laranja com alta de 0,5%, cacau segue com 0,3%, boi na BMF leve alta de 0,1%. Cacau com queda agora, estava subindo um pouquinho, agora voltou a cair. E o dólar segue firme lá, alta agora de 0,1% a R$ 3,76. Cedeu um pouquinho, estava 3,77, mas continua ainda acima de ontem. Portanto, cotação do dólar aqui segurando os preços internos também. E a gente vai ver agora, vamos começar com a telinha da soja. Preços físicos aqui, mercado interno brasileiro. Soja Paranaguá com alta de 1,3%, quase nos 80. Ontem chegou a bater em 81, até 82 no Porto de Rio Grande.
Passo Fundo, R$ 77,00, alta de 0,7%. Cascavel também firme, 1,4%. Rondonópolis, alta mais expressiva ainda, 3,2%. Sorriso, lá do Médio Norte do Mato Grosso, também com alta de 3,4%. Próximas praças aqui, Rio Verde, em Goiás, alta boa também de 1,4%. Dourados, mais firme ainda, 2,2%. Uberlândia também no positivo, 2,1%. Barreiras, alta forte, 4,3%. R$ 73,00, hein? Lá em Barreiras. E Balsas, no sul do Maranhão, 3,1% acima de ontem. Nós vamos ver agora o milho. Milho em Paranaguá com alta de 1,6%. Campinas, 1,7%. Cascavel também firme, 2,0%. Sorriso, no Mato Grosso, 3,0%. Rondonópolis estável. Milho em Rio Verde aqui, estável, sem alterações. Dourados, Mato Grosso também sem alterações. Da mesma forma que Uberlândia e Erechim. Uberlândia no Triângulo Mineiro, Erechim no norte do Rio Grande do Sul, sem alterações em relação a ontem. Rapidinho aqui o café, sul de Minas já estabilizou um pouquinho. Cerrado Mineiro também estava, 470, mas o preço realmente melhorou em relação a 2 dias atrás, estava bem mais baixo. Tipo 7 na zona da mata, café arábica ainda R$ 1,4% de queda. E o Conilon, nosso café robusto aqui, lá em Vitória, no Espírito Santo, preço estável, R$ 325,00 por saca de 60 quilos. Boi gordo Noroeste Paulista, R$ 144,00 estável. Cuiabá, no Mato Grosso, também sem alterações, R$ 129,00. Colíder, Nortão do Mato Grosso, R$ 126,00, sem alterações. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 137,00, também estável. Marabá também sem alterações. Olha, praticamente sem alterações, sem lugar nenhum, nos preços físicos aqui do boi. Bom, como eu disse aqui, o dólar está operando em alta aqui, deve seguir assim. Segundo o nosso entrevistado aqui, o Wolfgang Walter, que é especialista nessa área, a tendência de manutenção de um mercado bastante volátil, e isso acaba se refletindo também na volatilidade dos preços internos de todos os produtos dolarizados, mas principalmente soja, café e também o milho. Nós estamos vendo agora o açúcar também com alta lá fora bastante forte, isso deve permitir também, com essa alta do dólar, talvez o açúcar não reage da mesma forma automática, assim como as outras commodities, mas talvez isso permita aqui também um aumentozinho pequeno aqui no preço referencial do açúcar aqui em Ribeirão Preto, que estava praticamente estabilizado aqui em níveis baixos nos últimos dias. E o café pode dar como está subindo lá fora também, pode dar uma reagida também no decorrer da tarde aqui, em função dessas duas altas aqui, tanto do dólar lá fora como da bolsa também, do dólar aqui dentro e da Bolsa de Nova York e de Londres também, que acaba empurrando junto o café robusto aqui, o nosso Conilon. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia, e terminamos com imagens lá de Nova York, onde se situa uma das bolsas que a gente acompanha diariamente aqui no canal Terra Viva, no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. A gente volta amanhã, à 1 da tarde, sem falta, com mais informações para você.